Bom dia. Eu talvez tenha que escandalizar um pouco os amigos, mas não vejo outro jeito. Faça isso, mestre. Eu considero que o problema do Brasil é muito antigo. Mas, isso todos dizem, né? Mas eu vou fazer um abatimentozinho, deixar só para os últimos 61 anos, que vão ser completados agora, com o aniversário da derrubada de Getúlio Vargas, né? Foi o último presidente que conseguiu defender mais ou menos a coisa aí, né? Ele já estava sendo, como é que se diz? Já estava sendo minado, derrubado já em 52, né? Quando ele não conseguiu evitar o acordo militar com os Estados Unidos de 1952, que foi tramado por inimigos que ele colocava dentro do governo dele, né? Por exemplo, está mais ou menos dito no José Augusto, mas há mais coisas que eles não comentam, né? Então, o chefe do Estado-Maior, Góes Monteiro, e o ministro das Relações Exteriores, João Neves da Fonseca, negociaram, ou seja, entregaram pelas costas do ministro do Exército, que era Estilac Leal, que era um general nacionalista, tramaram, negociaram esse acordo militar com os Estados Unidos. E aí, à última hora, o general Estilac Leal ficou sabendo e teve que se demitir, né, porque não é possível, né? E aí o Getúlio começou a perder a base militar, né? O Getúlio, para ter feito vingar o processo dele, que era muito bom, e eu não compartilho aqui de alguns que estão eu não compartilho da admiração por alguns que estão neste crachá, alguns dos quais também eram preferidos pelo sistema de poder mundial, mas isso é só um parêntese. Então, o que aconteceu foi isso, que aí não foi possível manter mais ou menos o projeto do Getúlio, com o qual você poderia, eventualmente, chegar ao desenvolvimento. Então, eu já vou adiantar aqui que me propuseram um tema que eu considero impossível de responder 100%, porque é o seguinte, pergunta-se da situação econômica do Brasil e como poderia ser retomado o desenvolvimento. Então, eu vou explicar ao longo da palestra, rapidinho, que nunca houve desenvolvimento. Para você considerar um período de crescimento do PIB como desenvolvimento, ele tem que estar sustentado numa microeconomia e numa macroeconomia sólidas, ou seja, numa economia e numa infraestrutura sólidas. Não pode ser sob dependência tecnológica e financeira do poder externo, das empresas transnacionais, dos cartéis transnacionais, para os quais a economia não só foi aberta, mas foi oferecida, recebendo subsídios e prêmios tão incríveis que você não entende. Como que economias mundialmente fortes, empresas, cartéis transnacionais, que já dominavam 50 ou 100 mercados no exterior, pelo menos 20 dos quais de dimensão superior à do Brasil, porque é que eles precisavam de subsídios, de prêmios, de vantagens absolutamente escandalosas para virem investir no Brasil. O que aconteceu foi que eles dominaram tudo, e nesses 61 anos o que você tem é um processo continuado de ocupação econômica e financeira estrangeira. Dentro desse quadro, isso aí que o vice-governador França, né, falou aí, que você investe não sei, só na FAPESP, né, Fundação de Pesquisa, você investe mais de 1 bilhão, né, negócio assim, e que isso aí é pouco, não, e que as universidades dão pouca vaga,
Não é nada disso. O que acontece no Brasil é que você forma... O que acontece no Brasil é que você forma muito mais gente do que você pode absorver no mercado de trabalho, principalmente no aspecto de profissionais qualificados. Os engenheiros que se formam no Brasil, geralmente, quando fica na profissão, só fica em profissão quase que comercial. O engenheiro não atua em criação de tecnologia, não atua na área dele, geralmente, né, que seja nuclear, mecânica, lá o que for, né, eletrônico. Então, é um processo, é um sistema político, econômico e financeiro inviável. Então, também não tem essa de dizer que vai devagarzinho, vamos no progressivo, porque você está indo na direção do buraco, há 61 anos, para fazer um abatimento. Correto? Então, ou seja, o engenheiro brasileiro ou vai para a lanchonete, gerir uma lanchonete ou um táxi, ou vai para o exterior. Uma pequena minoria vai encontrar emprego aqui. Por quê? Porque a transnacional ela está aqui no Brasil, certo? Ela está aqui no Brasil não para desenvolver tecnologia no Brasil. Opa! O professor prefere falar no microfone assim? Não, está bom aqui. É que eu fico meio entusiasmado, né? Eu só pego para você ficar mais próximo do microfone para poder... Não, esqueci. Se quiser assim... Não, está jóia. Bom, mas então, o seguinte, o que é que uma transnacional quer do Brasil? O que é que o seu Juscelino... Ainda bem que ele também não está ali, né? Assim também já seria um pouco forte, né? Mas quer dizer, o que é que o golpe de 54 fez, que é o mais importante, porque daí já foi direto. Passou por governo civil, militar, depois voltou para pretensa democracia, voltou para isso tudo e continuou naquela mesma caminhada de ocupação crescente do mercado brasileiro. O título do meu último artigo, o mais novo, eu vou mostrar aqui, mas o título do penúltimo artigo era o crescimento do subdesenvolvimento, é o que está acontecendo no país. Ele está vivendo dos fabulosos recursos minerais e agrários e etc., mas isso não é desenvolvimento, isso é o oposto do desenvolvimento. O período mais longo, isso já é uma digressão, mas isso vai entrar no artigo. Mas eu queria só fechar isso aqui, é o seguinte, o golpe de 54, que foi um golpe dos militares ligados aos Estados Unidos, associado com a UDN, que era um partido que já tinha no seu estatuto que a coisa mais importante era apoiar os Estados Unidos. Aí você imagina, um partido aqui dentro, né? Né? Então, fez esse governo com um vice-presidente canalha, que era o Café Filho, que entregou a coisa, também tinha que entregar, né? Ou então ia embora, né? Então, basicamente, instituiu-se o que eu costumo falar em quase tudo que é artigo. As instruções da SUMOC, que era o órgão que fazia, às vezes, do Banco Central, e que estabeleceu instruções a partir da instrução 113 de janeiro de 1955, que permitiam, por exemplo, à empresa transnacional trazer as suas máquinas, os seus instrumentos de produção usados e contabilizados ao valor que eles queriam. Quer dizer, o valor para eles era zero. Assegurava-lhes custos de capital e de tecnologia zero. Já estava tudo amortizado com as vendas nos mercados, como eu falei, de mais de 50 países. E aí, depois veio o seu Juscelino e implementou
ainda mais aumentado de privilégios e subsídios, e taxa de câmbio, e não sei mais. Isso já vinha, a taxa de câmbio também já vinha do início de 55, antes do Juscelino entrar. Mas o fato é que eles deram o mercado brasileiro inteiro às transnacionais. Então, eles diziam na época, não, que isso aí não é estratégico. A Petrobras, vamos manter a Petrobras, a estatal, não sei mais o quê. Os próprios militares fizeram investimentos em estatais depois, né? Além dos que já havia, né? Telecomunicações, na aeronáutica, uma opção de coisas, né? Mas não adianta, tudo é estratégico. Se você atraiu com privilégios inacreditáveis as empresas mundiais, você acabou com o espaço aqui definitivamente para a chamada indústria nacional, que igualmente com os militares fez um papel de bobo, né? Porque apresentou-se-lhes o espantalho do comunismo, né? Aos dois, né? Tanto aos militares como à chamada indústria nacional, né? E a Fiesp só defendeu alguma coisa do Brasil até 1940 e pouco, com o Mário Simonsen, como era o nome dele, sem ser o outro depois, não era o Mário Henrique, não, era o tio do Roberto Simonsen, né? Pois é, até essa época, 1948, sei lá, acabou. Né? Mas, então, o fato é o seguinte, eles tinham medo de ser expropriados pelos comunistas, acabaram sendo expropriados pelo capital estrangeiro, a não ser os que ganharam uma grana boa para vender as suas indústrias, né? E sumir. Então, foi acabando, e o Brasil se transformando num país cada vez mais subordinado a tudo. Em que é que deu isso? Bom, então, deixa então posso fazer um parênteses, porque vamos dizer que isso até aqui foi uma introduçãozinha. Também não dá tempo. Né? De leve. Agora é o seguinte, fazer uma pausa só para ilustrar mais essa coisa da dívida pública. Por quê? Eu me lembrei que esse modelo do Brasil, que eu estou dizendo que é o mesmo, que já vai sendo agravado desde 54, 55, esse modelo faz o seguinte, ele dá uma apertada na economia, e aí diz que pôs em ordem, pusemos a casa em ordem, né? E aí ele vem com um projeto de desenvolvimento. O Juscelino, com aquela enganação monstruosa, né, de 50 anos de progresso em 5, né? Enterrou o Brasil ali, né? Bom, como é que eu vou dizer? Então, faz-se um período que eles chamam de milagre, né? Aquele do Juscelino e depois dos militares, né? A cada períodozinho de crescimento vem uma queda violenta. Com a estrutura, o que quero repetir é isso, com a estrutura econômica, ou seja, a estrutura das empresas, a estrutura de concorrência ou de concentração, está sacando? Concentração ou concorrência. No caso aqui do Brasil, é cada vez maior concentração e cada vez maior desnacionalização. Com essa estrutura, qualquer período de crescimento acaba dando com os burros na água, termina em inflação e aumento da dívida externa, com os terríveis, enormes déficits nos balanços de transações correntes. Sempre termina desse jeito. É a mesma coisa que aconteceu quando terminou o mandato do Juscelino, caiu Jânio Quadros, saiu adoidado pelo exterior para reestruturar a dívida, e depois dos militares fizeram um aperto e tal, aí resolveram retomar. Olha o Neto, desculpe, olha o título do tema, retomar o desenvolvimento. Os militares também acharam que iam fazer isso. Agora nós vamos dar uma apertada, pôr a casa em ordem, tudo de acordo com o sistema financeiro mundial, regentado pelos Roberto Campos da vida, Otávio Bulhon, aquele negócio. Muito bem. Aí veio o período dos milagres, o período mais longo seguido, com taxa de crescimento acima de 7%, foi o de 68 a 73, uma coisa, foi o período mais longo que houve.
Lógico que isso não é desenvolvimento. Desenvolvimento pode ser na China, uns 30 anos, com taxa seguida porque a estrutura aguenta. Se a estrutura for podre, não aguenta muito tempo. Como eu digo, acaba sempre em inflação e em déficits acumulados enormes no balanço de transações correntes com o exterior, que foi isso que redundou na terrível dívida externa, da qual o Brasil nunca mais se endireitou. E, no final dos anos 78, só tomava novos empréstimos no exterior para reestruturar a dívida antiga, já não tinha mais condição de nada. Estourou na crise de 1982. E aí nunca teve uma negociação soberana, nunca teve autonomia política para demonstrar as fraudes no aumento indevido da dívida, com as taxas de reestruturação, até tinha taxa até para fazer o pessoal passear e tal, né? Bom, mas nada disso foi nunca contestado, né? Mas não dá para falar de tanta coisa, senão eu me perco aqui, né? Agora... Você vai ter que caminhar com o microfone, professor. Vou ter que caminhar com o microfone. Só fica mais à vontade. Fica mais à vontade. Obrigado. Aí o senhor anda para lá para cá. Obrigado. Mas então, rapidão, para ilustrar que isso aí que andaram falando aí da dívida externa é brincadeira. O mais grave é isso aqui. Muito bem. O que é que acontece aqui? Bom, eu resolvi fazer uma comparação primeiro. Deixa eu ver se eu consigo falar rápido isso, nós não saímos daqui hoje, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estão vendo ali a linha 6, né? 5, 6, né? Composição em 20 anos, tá lá. Ou seja, vamos começar pela coluna C. 135,9 bilhões de dólares. Isso aí era o saldo de toda a dívida interna do Brasil, porque, na época, aquele assassino da economia brasileira, né, FHC, ainda não tinha assumido nem feito, entre as que ele fez, as que ele fez, ele não tinha feito ainda a federalização das dívidas locais, estaduais, certo? Então, eu estou somando ali os saldos, para não dizer que eu estou diminuindo a coisa, estou somando ali o saldo de tudo, federal, estadual e as duas municipais que havia, que era Rio e São Paulo, né? Muito bem. Então, você parte desses 135, no final de 2014, está vendo ali no começo, ali, ó, 94, que foi a porcaria do Plano Real, certo? E aí você conta aquela dívida de 135 bilhões, somada aquelas três que eu falei, e aí você chega ao final, está atrapalhando aqui? Você chega ao final de 2014 com 3.300, quer dizer, 3,3 trilhões de reais. 3,3, quer dizer, em bilhões dá 3.300, que é para comparar ali com os 135 bilhões que era em 94. Correto? Bom, isso significa que a dívida interna brasileira, nesses 20 anos, do real até o final de 94, cresceu a 17,3% ao ano composto, compondo o juro, para chegar daqueles 135 bilhões aos 3,3 trilhões. Bom, é terrível, né? Porque, veja bem, atualmente, o Banco Central faz aquela tapeação, diz que a Selic é 13, não sei o quê, por cento, mas sempre os dealers credenciados pelo Tesouro, que é tudo aquele esquema, né? Eles só adquirem os títulos do Tesouro Nacional com um ágio de um spread aí de uns 3 e poucos por cento. Significa que a dívida hoje já está por aí, já está nos 17%, que é mais ou menos a taxa terrível a que ela cresceu
desde que inventaram aquela, mais uma das mega fraudes da história brasileira, que foi o Plano Real, né? Muito bem. Então, aí você faz uma projeçãozinha, que é para levantar o cabelo de quem se interessar pelo assunto. Quem for careca, não precisa. Muito bem. Então, o que é que acontece aqui? Se a dívida crescesse a 12% ao ano, composta, bom, sempre supondo que você não fosse amortizar nada, como quase já não amortiza nada em dinheiro. Ou seja, o grosso da dívida, os juros dela são pagos em novos títulos, né? Porque ela é uma dívida tão grande que você não vai ter nunca dinheiro para pagar uma parte significativa dela com o dinheiro da arrecadação, lá de que coisa for. Você está num regime todo bitolado, que o Tesouro não pode emitir. Sabe que a Constituição, que vocês dizem, muita gente aí diz que é democrática, ela já tem uns artigos lá que foi o Sistema Financeiro Mundial que mandou pôr lá, como o artigo 164, que eu vou citar, que é um artigo que proíbe ao Tesouro emitir moeda. Não, ele proíbe, o Tesouro não pode, só quem pode emitir é o Banco Central, que é o banco que está aí para servir os bancos privados, como continua no próprio artigo 164 da Constituição. Isso aí não somos nós que estamos inventando, é só olhar lá, o artigo 164 da Constituição, né? Nem estou citando ainda aquele artigo que eu mostrei que foi, como é que eu vou dizer, que foi fraudado lá dentro, foi posto lá dentro por contrabando pelo seu Nelson Jobim e outros, a serviço de outros artistas, né? Muito bem. Que é o 166, que é aquele outro da... Garantia parte dele. Não, é para fazer passar direto no Congresso aquelas emendas à Constituição, emendas ao orçamento, digo, que permitem a cada ano aquilo passar direto lá, cada vez emitindo mais títulos para aumentar a dívida. É o orçamento, é uma emenda que foi feita no artigo 166, parágrafo 3, a linha B, que eles meteram lá. Muito bem. Então, acho que é democrática essa Constituição, muito bem. Agora composição. Bom, então vamos fazer o seguinte, as projeções. Vamos pular logo do 12%, porque eles não fazem mesmo, né? Vamos colocar na atual. 17%. Eu fiz uma simulação no Excel para compor em 30 anos. Isso significa o seguinte, que esses 3 trilhões, que os 3 trilhões e pouquinho, 3.300 de dívida interna do Brasil, eles a 17% ao ano, eles vão se transformar em 366 trilhões em 30 anos. Você deixar compor em 30 anos. Não vai nem conseguir chegar até lá, vamos mostrar por quê. Bom, isso aqui seria a composição de 1, né? Então, você multiplica por 3,3, dá isso aqui. Dá 366 trilhões e 51. Aí você divide isso aí por 3,2, que é o dólar. Só para ter uma ideia. Aí dá 118 trilhões de dólares, que significa quase 2 vezes o PIB de todos os países do mundo somados. É brincadeira? Hein? É brincadeira? Significa isso. Se você fosse compondo do jeito que pode estar indo, sim, é absolutamente impossível. Mais do que... Muito antes disso, o país já chegou à escravização total, né? Como já está no caminho quase lá, né? Certo? Bom, então, só esse parênteses. Está claro aí para todo mundo? Bom, então, o amigo lá pode passar esse e colocar ali naquele artigo do qual eu até já falei alguma coisa. Bom, então, o título do meu artigo mais recente é esse aí. Não há desenvolvimento dependente.
Então, vamos tentar dar uma lida rápida nele, pulando alguma coisa que eu até já falei e outras que não precisa, para a gente chegar a novo, ver se dá tempo de dizer mais alguma coisa e ouvir aí, né? Então, vamos lá. Vou tentar ler isso rápido, pulando alguma coisa. Dei ao artigo anterior o título Crescimento do Subdesenvolvimento, que esse é o quadro aí. Só posso atribuir à desinformação o fato de tanta gente crer em desenvolvimento no Brasil após 1954. E mais ainda, continuar-se até hoje a falar-se de modelo de desenvolvimento e de retomada dele, como se ele tivesse existido nesses 60 anos. Quer dizer, tem crescimento, faz muita coisa, mas a maioria é errada, né? E comprometendo cada vez mais, sem falar nesse negócio de estragar o ambiente. E onde não faz também é para prejudicar o Brasil, que é dando reserva, dizendo que é para índio, né, que é para o Império Britânico se apossar das reservas de minerais do norte, quer dizer, é um modelo completamente controlado. Bom, então é aquele negócio. Para resumir, já que eu falei uma vez, e dar uma cutucada logo para valer, é o seguinte, eu falei já que empresários e militares, os que não estavam na jogada, né, porque não é mais chercher la femme, como dizia em francês, né, os romances de detetive franceses antigamente mandavam sempre procurar onde está a mulher, né, que vai chegar a coisa do crime lá, o problema, né? Aí, hoje, você pode procurar a grana, né? É como eu dizia para os alunos, lá quando eu dava aula de ciência política na UNB, eu dizia assim, na política, na eleição, você tem uma função matemática, que, para facilitar a memória, vai na ordem das letras, E, F, G, ou seja, eleição, função de grana, certo? Se você deixou os cartéis transnacionais e os bancos mundiais controlarem a economia brasileira, é lógico que são eles que vão ganhar a eleição sempre e cada vez mais, no grosso. Tá na cara. Bom, posso ler ali também, né? Mais fácil, é isso mesmo. Pegar a luz aqui. Bom, então, esse negócio de confundir desenvolvimento e crescimento não faz sentido. Eu digo que é a velha confusão entre os dois termos. Para dizer se um país se desenvolve ou não, basta olhar as estatísticas de crescimento e verificar se taxas expressivas de incremento se mantiveram ininterruptamente durante longos períodos. Aí uns 25 anos, uma coisa assim. Na China foi até mais. E quase todo país que se desenvolveu mesmo teve crescimentos continuados, ou seja, sem aqueles retrocessos e tudo mais. Porque, como eu falei, onde a estrutura está errada, ela não aguenta. Então, aí não precisa eu ler isso tudo, aí porque vai demorar muito, que eu estou mostrando que, na maioria dos períodos, após cada taxa de crescimento, houve quase uma como é que chama? Um revertério, como se diz no Jockey Club, né? Quando o cavalo levou doping e depois passa a não render quase nada. Hein? Não, tá bom, só fazer um exercício. Não, tá bom. Esse lastimável quadro, e seria pior se os dados mais relevantes fossem os do PNB e do PIB, né? Porque no Brasil tem uma diferença enorme entre o produto nacional bruto e o produto interno bruto, que a grande parte da renda pertence a residentes no exterior, então não faz parte do produto nacional bruto. Só um parênteses aí também. Mas mesmo com o PIB a coisa é feia. Não? Bom, evidente, portanto, que esse modelo, caracterizado pela crescente ocupação pelo capital estrangeiro de todos os setores da economia, formou péssimas estrutura e infraestrutura econômicas. A lavagem cerebral faz acadêmicos e jornalistas, da direita à esquerda,
se regozijarem com os investimentos, entre aspas, estrangeiros, por os julgarem indicadores da vitalidade econômica do país, pensando que se trata de investimentos reais. Subimos um pouquinho? Sobe o texto. Ignoram ou fingem ignorar que esses investimentos provêm, na maior parte, de subsídios públicos e que, em razão das transferências das subsidiárias das transnacionais às suas matrizes, acarretam pesadas perdas líquidas de capital para o país. Na realidade, o valor das remessas de recursos materiais e financeiros ao exterior constituem grandes múltiplos da entrada efetiva de grandes múltiplos, manda muito mais do que faz entrar, devido não só às saídas pela conta de lucros e dividendos, que é a que o pessoal fala, mas, mais ainda, por outras contas do balanço de pagamentos, balanço de transações correntes, principalmente. Aqui não está pegando tudo, não, mas tudo mais. Mas tudo bem. Superfaturamento de importações, aquilo que é tudo conhecido, né? Subfaturamento de exportações, além do... Vocês vão ficar quietos aí, pô? Como é que é? Ora, os governos que se sucederam no Brasil... Bom, assim, isso aqui é importante, desculpe que eu passei aqui. Superfaturamento de importações e subfaturamento de exportações, e, principalmente, o pagamento de serviços superfaturados e até fictícios. Bom, aí a grana vai embora, né? Vai acumulando os déficits, foi formando as dívidas externas. Aí aquele negócio todo, porque nós passamos, que uma parte acabou virando interna, toda aquela embolação de colocar o Brasil numa rede da qual ele não está se conseguindo desarmar, ou pelo menos pelos que tem sido proposto aí, não. Bom, acuada pela hostilidade dos demais poderes de Estado e de outras instituições, ademais dos meios de comunicação social, a atual presidente viu-se obrigada, diante das crises fiscal e externa, a adotar políticas que degradarão ainda mais a situação econômica e financeira do país. É o tal do ajuste, etc., que é tudo dentro, sem consertar as coisas básicas, né? É sempre mexendo naquela exterioridade, na e agravando. É como o cara vai na medicina aí, que não, né? A medicina comercial, que é a mundial, né? Só para ganhar dinheiro, principalmente para ganhar dinheiro, né? A pessoa vai se intoxicando com remédios, drogas, em vez de curar a doença, proporcionando, assim, mais lucros, no caso, à indústria chamada da saúde, né? Só nos Estados Unidos, esse setor chamado de saúde, que não é de saúde, ele fatura 17% do PIB norte-americano, que dá uns 3 trilhões de dólares. Brasileiro rico vai para aqueles hospitais, o melhor hospital do mundo para tratar de câncer no Texas, em Nova York, Los Angeles, não sei o quê, morre tudo. Perdão. Bom, ora, os governos que se bom, por exemplo, porque o problema é esse. O grande problema foi esse. Os governos que se têm sucedido no Brasil, não estou fazendo exceção nenhuma, nesses 61 anos. Civil, militar, antes, depois, não sei o quê. A grande prioridade deles é não perder as boas graças do sistema financeiro internacional. Nós temos que estar nos dando bem. Não poderíamos nunca suportar uma quase autarquia, o que é falso, né? Mas tudo bem. Claro que sempre há outras coisas a discutir aí, mas vamos deixar por aqui, por enquanto. Agora, bom, então, a senhora Dilma e outros sempre pensaram assim, nós temos que manter o tal do investment grade, né, o grau de investimento, não sei o quê. Agora, eu digo assim, manter o grau de investimento para quê?
né? Fica ao bel prazer daquelas agências de risco, né? que nunca alertaram para os maiores riscos sistêmicos do sistema financeiro internacional, né? Só alerta para o que interessa aos donos da coisa, né? Então, significa apenas continuar recebendo esse fluxo de capitais, que está recebendo há muito tempo. Ele recebe, mas manda embora também. Está servindo para quê? Você ficar eu não posso perder de jeito nenhum, como é que chama, os empréstimos externos, que vão cobrir o meu balanço de pagamento, e não sei o quê, e fica nisso a vida toda. E está nisso aí, deteriorando a estrutura e a infraestrutura cada vez mais. Cada vez você desnacionaliza mais, cada vez é aquele negócio que eu digo. Vou citar aqui o professor Bautista Vidal, que vocês conheceram. Ele, como era muito experiente nessa área de tecnologia, ele sempre dizia o seguinte: você jamais desenvolve num país tecnologia se você não tiver empresas no mercado. O dinheiro que você gastar em universidade, em centros e institutos de pesquisa, tudo você desenvolve para burro, mas o mais que você pode conseguir é acabar a transnacional tomando conta disso, salvo poucas exceções. Se você não tiver, nem manteve mais um setor estatal importante, né? Você vê, quer dizer, a estatal é muito menosprezada, mas a Petrobras desenvolveu grandes tecnologias, a Embraer, aquele negócio de Embratel, a Telebrás. Todas essas empresas estatais não só desenvolveram tecnologias importantes, porque eram empresas brasileiras. A transnacional instalada aqui, ela não tem nenhum interesse em desenvolver tecnologia aqui, tirar o emprego dos engenheiros lá, e etc. Não faz parte do planejamento deles. O que aconteceu foi o seguinte: quando o Juscelino colocou aqui aquele negócio todo, como eu falei, e a Volkswagen, para dar só um exemplo, produzindo aqui com 20 anos de defasagem tecnológica, né, um modelo desenvolvido nos anos 30, entrou aqui nos anos 50. Né? Então, bom, e obtendo lucros, como está em vários estudos, obtendo lucros, às vezes, de 3, 4 vezes vendendo a preço no mercado interno brasileiro, a preço de 3, 4 vezes o custo real de produção. Quer dizer, tinha que mandar essa grana para fora de algum jeito, que sempre foi o objetivo. Então, é aquele negócio que eu falei lá, né? As despesas. Você manda como despesa que mesmo quando o lucro pagava imposto, era até mais interessante, né? Porque a despesa não paga imposto. Vai tudo para fora tranquilo, né? Bom, moral da história: a desnacionalização acarretou, entre outras gracinhas, ou desgraças, para melhor dizer, a desindustrialização. Você caiu de, sei lá, nos anos 80, ainda podia ser mais de 30%, a participação da indústria no total do PIB brasileiro. Está caindo aí para, sei lá, 11% ou 12% aí, atualmente. E com tendência a acelerar esse processo, porque isso nunca termina, é um processo continuado. É aquele negócio: você conquistou é como uma invasão. Você conquistou uma praça, você nunca para nela, vai sempre para a seguinte. Então, o que está acabando o que está faltando agora é o que eles estão fazendo, né? Atacando a Petrobras e os tais dos empreiteiros que, mal ou bem, desenvolveram tecnologias importantes, não só nos trabalhos junto à Petrobras, mas também em vários outros setores, porque eles se tornaram conglomerados, são importantes na eletrônica para uso militar e várias coisas desse tipo. Então, já dá para entender, né? Já dá para entender esse quadro aí, né? Daquele senhor Moro lá e outros elementos lá, todo mundo aí apertando o cerco, né? Todo mundo aí apertando o cerco em cima dos últimos bastiões da indústria nacional, os últimos. Onde pode ser que ainda tenha alguma coisinha, embora todo mundo aí... Bom, então
desnacionalização, não se podia falar mais. Bom, está tendo tempo ainda? Não? Tem 5 minutos para dar uma arredondada aí. Tá bom. Como mostrei no artigo anterior, as crises econômico-financeiras são recorrentes, por terem causa estrutural, e é justamente a estrutura econômica que costuma ser deteriorada em consequência da política econômica que se diz anticrise. A descombater a crise. Então, o que fazer? Eliminar a causa dos mal, as causas do mal, em vez de aumentar a dose dos remédios, entre aspas, que sempre foram aplicados com péssimos resultados. Para sobreviver como país, é imprescindível construir uma economia competitiva, o que exige sua nacionalização, pois o interesse das transnacionais é importar matérias-primas essenciais do Brasil, né? E vender os insumos importados para cá, pelo Brasil, a preços absurdos, né? Bom, então, ela inviabiliza o desenvolvimento de tecnologias que pudessem competir com aquelas das quais as transnacionais são proprietárias. São indispensáveis infraestruturas de energia, transporte, baseadas em recursos naturais e tecnológicos locais, voltadas para propiciar custos baixos para a indústria e demais setores de uma economia nacional integrada, muito diferente da atual, toda construída em função de interesses estrangeiros. A economia deve ter espaços abertos a empresas privadas, médias e pequenas. Aliás, um grande papel das estatais foi viabilizar competição e boas empresas pequenas e médias de engenharia, fornecendo tecnologia e tudo mais, e grande parte disso já foi destruído, né? Desde aquela, como é que chama, esses governos aí, principalmente os pós-democráticos, né? Os chamar de pós-democrático Collor e FHC é um atentado, mas a gente, para a terminologia aí que dizem, né? Bom, então é isso. Já está finalizando, está vendo? Entre as prioridades, tem investimentos nas Forças Armadas, né? Que é bem combinado, é inseparável a indústria técnica civil e a militar, além de que a grande ameaça é por aí também. É aquela que fica implícita, ninguém fala, mas está por detrás do espectro. Porque o poder mundial do dólar, todo mundo sabe, ou deveria saber, é assegurado pela Força Armada. Estamos num momento em que talvez Rússia e China começam a estabelecer algum equilíbrio de poder que havia sido totalmente rompido, mais ou menos aí por 1990, período após o qual, em todos os campos, financeiro, militar e tudo, houve um abuso de poder dos Estados Unidos, a ponto de que o dólar conseguiu se manter valorizado sem fundamento econômico nenhum para isso, só pela imposição desse império que os bancos têm de poder emitir dinheiro, né, à vontade, e tudo isso sustentado pela força militar. Mas, então, temos que situar no quadro do poder. Não adianta ficar falando de poder, esse negócio de, não sei o quê, democracia, eu votei, não sei o quê, ele não está fazendo, né? É mais um sinal da deterioração e do enfraquecimento do sistema político no Brasil. Que o juiz da Vara Federal no Paraná esteja exercendo seletiva e a miúde, injustificadamente, o que resta de empresas nacionais de grande porte,
dotadas de tecnologias competitivas e prejudicando a atividade da Petrobras. Isso é só para ilustrar aqui com uma coisa forte do momento. A impressão que... Muito bem, professor. Vamos responder umas perguntas agora, professor? Foi não. O senhor quer tomar uma aguinha? Deixa eu pegar para o senhor aqui. Não, tá bom. Pode ficar assim, deixa uma aguinha para depois, é Melhor? Então, você precisa pegar o microfone de novo, porque o Ismael de Souza, parabéns pela brilhante palestra, ele faz a pergunta: por que retirar recurso dos aposentados, vírgula, da saúde e da educação, e esse ajuste de 70 bilhões e muito pouco diante do PIB de mais de 1,5 trilhões, desculpe. Para sair da crise atual, não é um equívoco político essa estratégia? Bom, como eu tentei dizer aqui, né? Como eu tentei dizer aqui, o sistema político e econômico que você tem no Brasil é um gerador permanente de crises, e crises cada vez maiores, cada vez de dimensões maiores. E eu só posso dizer uma coisa: enquanto você continuar com esse sistema, a situação de todas as pessoas que estão sendo massacradas pelo tal ajuste só poderá se agravar. Poderá ter um ou outro período de alívio, mas a tendência é sempre afundar mais. Eu não vejo outro. Eu sou realmente radical, porque tem que ir à raiz. Não adianta. É como eu fiz quando eu tinha problema de saúde. Eu ia a médico e não resolvia. Aí resolvi adotar outros processos tradicionais, alimentação, respiração. Aí você fica bem. Não adianta você querer persistir num sistema que é organizado para tirar a grana de você. Como o grande capital, principalmente os grandes bancos nacionais e estrangeiros, influenciam no quadro político atual e influenciará adiante? Perdão, pode repetir, desculpa. Como o grande capital, principalmente os grandes bancos nacionais e estrangeiros, influencia no quadro político atual e influenciará adiante? As altas taxas, a cada vez maior lucratização no crédito, tem uma razão pura de aumentos ou otimizar os lucros é uma tentativa de desestabilizar a economia e política, impedindo o acesso ao crédito para os pequenos comerciantes. Antônio Wagner, Mato Grosso. Se a gente pudesse resumir, eu penso que esse sistema todo aí é um sistema organizado de pirataria. Porque sob... então, falar português, claro. Por quê? Isso não é jura, é usura. É usura, verdade. Pois é, porque se você... vamos dizer que o capitalismo tem as vantagens, mas ele tem as vantagens se houver concorrência relativa à concorrência, pelo menos. Né? Agora, quem é que segura para ter concorrência? O problema é esse. Quem é que tem pulso para seguir em sequência ao processo de competição que vai alijando algumas empresas do mercado, quando você fica... Depois, atualmente, não é isso. Né? Isso foi na história lá dos países que se desenvolveram e tal, que hoje já tem um capitalismo mundial muito forte. E se você deixá-lo entrar muito, se você não fizer tipo China, por exemplo, durante um bom tempo, você não tem jeito. Não há o que inventar. Agora, o brasileiro acha que vai inventar. Ele vai aqui e tal, não considera um JK, um N outros, FH e outros traidores de Estado. Se não considerasse, não tem reversão. Tem que entender o processo. E o processo é aquele, é bismarckiano, é poder, é realpolitik. Por isso, os Estados Unidos a Inglaterra interveio na política alemã para que o novo czar, quando o antigo faleceu, tirasse o Bismarck, para
possibilitar a Primeira Guerra Mundial. Tudo é jogo de poder. Então, nessa coisa de bancos aqui, se você não tem uma estrutura, por isso é que eu falo 200 mil vezes, estrutura, infraestrutura, se você não tiver uma estrutura de concorrência, em vez de uma estrutura de dominação do mercado por pouquíssimos grupos, e geralmente tudo obedecendo à ordem do principal, né, porque alguém tem que mandar no pedaço, né? E o cartel vai ter a sua direção. Ou seja, está tudo organizado para tosquear os coelhos. Né? Coelho não tem lã, né? É carneiro que tem, né? Inclusive, nós não temos nem carneiro aqui, frio, né? Bastante, né? Mas o fato é que está organizado para... No Brasil, os juros são absolutamente... Chamar de pornográficos é pior do que como é que eu vou dizer? É pior do que como é que chama aquilo? Eufemismo. Professor, nessa linha mesmo, o Gervásio, nosso doutor Gervásio, pergunta: o senhor fala de taxa Selic alta, o que o senhor acha dos juros do cartão de crédito, cheque especial, dessas coisas? Aí é mais do que... Aí não dá nem para falar, né? Porque eu estava falando do juro do título público, porque é aquele que afeta diretamente a falência do Estado, que estava sendo mencionada como grande fator de impedir. Tem que fazer ajuste fiscal, não sei, isso é com as contas públicas, né? Agora, essa daí realmente é mais um dos N, eu vou dizer N indicativos de que o povo brasileiro foi colocado assim num aprisco dentro do qual ele está ali para ser tosqueado, para ser esfolado. O Márcio Rodrigues Admisa, se na próxima eleição, sendo Aécio Neves um economista, você acha que ele conseguiria melhorar a economia do Brasil? Não admito palavrão. Muito bem, professor. Professor Alcidete Lima, do Pará, parabéns pela palestra. Gostaria de saber de você. Vamos dizer que o senhor é o superministro. Quais as medidas que seriam adotadas por Vossa Senhoria para que o Brasil retornasse ao desenvolvimento? Desculpe, mas sob o atual regime, eu jamais aceitaria ser qualquer coisa. O Sandro Jadir, a desoneração fiscal teria impacto significante na economia do país, a ponto de ser tão preterida pelo governo federal? Perdão? Desoneração fiscal teria impacto significante na economia do país, a ponto de ser tão preterida pelo governo federal? Deixa eu responder muito rápido dessa última, para voltar naquela outra que o negócio era na base de primeiro-ministro, mas eu vou falar de outro jeito, vou dizer alguma coisa que se recomendaria, né? Fique à vontade. Então, quanto a essa questão de desoneração fiscal, não sei, primeiro você teria que criar mais fontes de renda no país, se não fosse mandado tudo embora, posterior e outras coisas, senão que você vai desonerar fiscalmente, como? Vai ficar com um bruta de um déficit, né? Porque você está querendo que financie uma opção de coisa, né? Escola, educação, não sei o quê, investimentos. Aí como é que você vai, né? Se você não endireitar as graves falhas estruturais, como é que você vai conseguir ainda desonerar, né? Tirar impostos? Eu não sei como. Mas deixa eu voltar rapidão a essa do... Quais alternativas? Quais seriam as alternativas? Eu penso que não tem outro caminho. Você tem que reconhecer o erro. Você se errou se amarrando ao sistema de poder mundial. A única maneira é você arranjar uma maneira de se desamarrar dele. Você faz uma aliança aí com a Argentina, se der. O próprio mercado brasileiro sozinho já tem uma dimensão bastante razoável. Você tem que tentar desvincular. Tem que ver se não estoura naquele lado da defesa, né? Porque o sistema de poder mundial também já trata, desde a época daquele cara que eu não gosto nem de dizer o nome, aquele que comprou a reeleição, etc.,
já começaram a minar demais. Isso é uma coisa gravíssima. O que eu quero dizer é o seguinte, outra coisa é o seguinte, durante um tempo, eu penso que você tem que esquecer um pouco essa coisa de direita e esquerda. Você tem que mostrar a militares que eles foram enganados, que você ficou sem defesa, que você... como é que eu vou dizer? Aquela história que eu falei, né, de que eles foram convencidos pelas agências americanas de que o comunismo ia tomar conta daqui. Para você ter uma ideia, uma vez uns amigos maçons me levaram para assistir uma palestra daquele general Heleno. Sabe o que aconteceu? Eu, com 10 minutos, eu fui embora, não aguentei, porque ele estava apresentando como prova de que o João Goulart estava envolvido pelos comunistas. A prova dele era um editorial do Globo. Aí eu não tenho mais nada para ouvir aqui. Hein? Não tem mais nada para ouvir aqui, tive que ir embora, né? É verdade. Mas só um ligeiro... para tentar concluir rapidão isso aí, seria o seguinte, né? Então, você tem que buscar uma autonomia. Agora, e tem que unir um pouco... Vamos ideologia, vamos cortar um pouco a ideologia, porque isso é para enganar muita gente. Uma coisa que eu vivo combatendo, inclusive os meus colegas e amigos mais à esquerda, é esse negócio de aceitar a terminologia do Império. Chamar esses caras tipo Levi, e N outros caras que já andaram aí, que tal aquele Loyola lá do FHC, e N outros caras. Se eu for citar aqui, vou citar uma professora aí, sabe, uma infinidade de economistas que eles, lacaios, mas que eles chamam, mas o pessoal, os nossos amigos da esquerda chamam de neoliberais. Está errado, não tem nada de liberal isso. Quer dizer, é pró-imperial, qualquer coisa desse, são serventes do império, qualquer coisa dessa, mas esse negócio de liberal é uma jogada deles, do império, para desviar a atenção, como se fosse uma coisa assim de preferência teórica, entendeu? Não, aqui está rolando alguma coisa, né? Não é uma discussão teórica, né? Liberal, sou contra a intervenção do Estado. Não, eles são altamente intervencionistas. O que é mais intervenção do Estado do que essas taxas Selic, que nem são as Selic, são muito mais, né? Porque ainda tem os tais dealers e tal, não sei o quê, né? É de todo tipo. Eles intervêm contra a sociedade, né? Você formava antigamente, tinha aquela discussão, quando eu era, sei lá, 80 anos, eu era estudante de Direito, eles discutiam lá na faculdade, não, porque o liberal é contra a intervenção do Estado, não sei o quê, mas é porque, naquela época, você estava no contexto que a intervenção do Estado seria pró-sociedade, seria naquele contexto, né, do welfare state, não sei o quê. Mas, então, eles criaram um sistema, dizendo-se neoliberais, em que a intervenção existe, só que ela é contra a sociedade. Inverteu, né? Inverteu, mas liberal não é, nem neoliberal. E o pessoal vai nessa conversa. Então, nós teríamos que limpar a cabeça de muita gente que foi lavada cerebralmente, inclusive os militares, empresários. Eles ajudaram na coisa da repressão, né? Achando que iam ser expropriados pelos comunistas, né? Acabou a indústria nacional, né? Então, é isso aí. Quer dizer, então, você tem que procurar um negócio mais ou menos autônomo. Você pode criar... Você não precisa de divisa estrangeira para a maioria das coisas. O que precisar, contrabandeia. Sempre tem uma maneira, sempre tem um agente lá no... Sempre lá no... Claro, sempre tem um agente, seja em Israel, na Suíça, qualquer lugar, tem um cara lá que resolve qualquer importação que você precisar. Né? Então, professor, sanções econômicas, todos os países que levaram sanções econômicas foram beneficiados. África do Sul, a Rússia agora, ninguém perde com sanção econômica, principalmente países que já têm poderia reunir uma certa base tecnológica, pessoal qualificado um pouco, vai ter que dar duro, né? Porque o pessoal está acostumado a não fazer nada, né? Mas, de qualquer maneira, você tem recurso natural de tal abundância
e gente qualificada, que você poderia se virar muito bem aqui. Esquece o investment grade, manda tudo, né? Com essas suas palavras, o senhor respondeu a pergunta do Donizete, lá de Osasco. Beleza. Falando sobre os economistas, essas coisas todas. Que, na verdade, se você pegar o livro de Adam Smith, que é o formulador da teoria liberal, ele dizia no seu livro da Teoria da Riqueza das Nações que dois empresários não podem frequentar o mesmo clube nem o mesmo restaurante sob pena de se juntar e acabar com a tal mercado. Calcule com esse monopólio, com essas coisas todas que tem aí. E calcule com eles se chamam neoliberais. E calcule não são. Com a grana que são realmente lacaios do império. Tem razão aí, meu amigo Beluso. A última pergunta, professor. Segundo informações, os preços dos veículos são maiores em termos de mais ou menos 30% dos valores que deveriam ser cobrados pelas concessionárias. Livre comércio ou roubo? Bom, pode ser mais para roubo, né? Mas a questão não é essa. A questão é que esse percentual está extremamente modesto. Modesto. É muito mais, né? Quer dizer, o que poderia ser o custo real de produção no Brasil em sistema de competição, e depois é um escândalo. Tudo que os governos, inclusive os petistas, é claro, têm feito, é dar subsídios absolutamente escandalosos, e não é petista, é aqueles nos estados, né, aqueles tal do tipo Lerner, do Paraná, e N outros, que em tudo que é estado aí, os subsídios são absolutamente municipais, terreno, federal e estadual, tudo somado para ser roubado. O Brasil, tal como aquele exemplo lá, é isso, né? É isso.